Bem, os meus convidados para o próximo painel já estão aqui conectados. Patrícia Ferradans, Alexandre Muniz, obrigada a vocês também. Vocês viram aí que conteúdo muito rico e complementar, né? Que vamos ter aqui para esse nosso painel. E fazendo uma apresentaçãozinha rápida dos dois. Patrícia Ferradans é diretora superintendente da Singenta Prev. E algo muito importante e um convite a todos vocês. Ela é uma das coautoras do livro Mulheres na Previdência Complementar, volume 1, O Poder de uma História. Esse livro vai ser lançado no dia 2 de setembro, aqui em São Paulo, na livraria ali da Vila Madalena. Então, assim, estão todos convidados. Depois, parte de você passa direitinho. Acho que é livraria da Travessa, né? Se não me engano, a livraria da Da Vila. Da Vila, da Vila. Fradique. É isso, da Fradique, isso mesmo. E Alexandre Muniz, a gente até brinca, né? Ele é economista, CEO, diretor de previdência complementar, a ETQ, investimentos, psicanalista, tudo que vocês podem imaginar. Acho que esse vai ser um papo muito bacana, porque agora a gente vai tratar de como colocar em prática tudo isso que o Filinto e o Evandro trouxeram, que é o tal do well-being, né? Do bem-estar, não só no financeiro, mas todas as questões que hoje envolve aí mental, social e tantas outras coisas, né? Bom, em primeiro lugar, passo a palavra para vocês aí fazerem as suas breves introduções e na sequência a gente vai fazer aqui um painel diferente, vai ser um bate-bola, onde cada um vai contar aí as suas experiências e vamos lá, vamos dar sequência. Patrícia quer começar falando as suas primeiras impressões? Sim. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, pelo convite, Marcinha, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar as experiências nossas da Cimentar Prev. Como o Evandro comentou, é muito difícil falar depois do Felinto, né? Ele realmente trouxe muitas informações, muitos dados, mas isso, refletindo um pouco sobre o que ele colocou, acho que a gente vai ter uma conversa muito boa aqui, uma troca muito boa e mostra que a gente está no caminho certo, né? Que a gente tem buscado ali na Singenta Prev trazer para os nossos participantes esse movimento de well-being e de saúde financeira de uma forma muito assertiva, né? Assim, é um desafio, mas a gente está buscando trazer. E é um tema também que me brilha os olhos. Então, assim, eu acho que vai ser muito bacana aqui. Ale? Eu também, Marcinho, eu tenho uma expectativa boa de bater esse papo com vocês. Agradecer o convite, a parte também. Eu acho que é difícil falar depois de tanta informação, algo novo até para gente, que é dados, né, que a gente tem, que é muito importante. Mas duas coisas que eu anotei, eu acho que fica aqui assim, para a gente olhar. Primeiro, é que nós somos seres integrais. Então não tem como desassociar saúde mental de saúde financeira, gente. Nós somos integrais. Então, se a gente não está bem, isso vai ser refletido nas finanças. Se as finanças não estão bem, elas vão ser refletidas no nosso emocional. Então, não tem como desassociar isso, né? E o outro é a busca por especialistas. Eu acho isso extremamente importante. Porque se a gente está mal, tem o psicanalista, tem o psicólogo, tem o terapeuta. Se você vai olhar investimentos, tem os assessores, tem casas de investimentos para poder ajudar a gente nesse sentido. E a mesma coisa são nas finanças, tem os assessores, tem os educadores financeiros. A gente tem que buscar profissionais. Então, hoje, eu acho que com acesso à informação, com muita coisa na internet, o pessoal está buscando muito na rede. E o segredo é filtrar as informações. E isso os especialistas fazem pra gente, né? Exatamente. Bom, gente, vamos começar? Eu vou começar com uma primeira pergunta, tá? Vocês dois. Quando falamos em educação financeira para os colaboradores, quais pontos vocês destacariam para convencer sobre sua relevância, né? De que forma isso dialoga com a agenda de governança ESG? E aí, acho que seria até interessante vocês falarem um pouquinho, né, o que vem aí pela frente com a NR1, né, que as empresas agora precisam estar adequadas. E na prática, né, que resistências ou barreiras internas vocês já observaram nesse tipo de iniciativa? Bom, posso começar.
Bom, na Singenta, a educação financeira, eu estou na Singenta faz 5 anos, né? Estou no mercado de previdência há bastante tempo, mas na Singenta fiz 5 anos. Quando eu cheguei na Singenta Prev, nós já tínhamos um programa de educação financeira num formato um pouco diferente do que nós temos hoje. Eram blocos de palestras presenciais e eu vi na época da pandemia, esse programa se modificou e nós relançamos esse programa mais ou menos ali em 2023 num formato diferenciado, né? Porque ele se chama para cultivar, aliás, isso é bacana, porque a gente entende que quando eu trago um nome, uma marca para os meus serviços que o plano de previdência oferece e que conecto com o negócio da minha patrocinadora, eu crio uma conexão também com o meu colaborador, né? Hoje, o Pra Cultivar, ele é basicamente o pilar de educação financeira do well-being da Singenta, das patrocinadoras, da Singenta, né? Ele é o carro-chefe onde nós levamos informação sobre finanças pessoais e também palestras para todos os colaboradores. Ele impacta como? Recentemente, na Singenta, a gente rodou um censo de saúde mental na patrocinadora. E ele avaliou vários itens. E o que a gente percebeu também, cruzando alguns dados, é que tem conexões muito importantes entre, como o Alexandre bem mencionou, o ser humano é holístico, né? Se eu tenho alguém que está com algum problema financeiro, o nível, o grau de endividamento mais alto, ele pode ter algum problema com presenteísmo, ele não vai trabalhar direito, ele pode ter um problema de saúde mental que vai se agravando, até um problema físico. Então, hoje, a gente está coletando os dados de centro de saúde mental para a NR1, né, com a área médica, e é, é, criando, né, ou projetando, né, um programa de bem-estar mais robusto do que já era, contando com as quatro frentes, né, que é saúde física, mental, social e a financeira. O nosso programa para cultivar, ele tem um pilar de ESG, porque a cada duas palestras que a gente faz para as patrocinadoras, a gente tem, num contrato que a gente tem com o nosso terceiro, a gente tem uma palestra para a sociedade, para uma ONG, para qualquer uma escola pública, nós fizemos, de uma forma de levar a educação financeira para a sociedade, para pessoas que não têm as oportunidades que nós temos. E além de trabalhar de forma integrada com o programa feito muito parecido com o que o Felinto mencionou, a gente também leva a informação de acordo com as diferentes personas que nós temos na empresa, né? A Singenta é uma empresa que ela é espalhada no Brasil inteiro, ela tem gente no campo, né? Somos mercado agro e químico, né? Então temos pessoas no campo, pessoas em fábrica, em escritório, então são pessoas de níveis de conhecimento muito diversos. Então a gente, mesmo o time da própria Singenta Prev sai para fazer essas interações presenciais com os colaboradores da Singenta. Bom, eu vejo que a principal barreira, geralmente, que a gente encontra, né, Paty, é relação a custo e dificuldade de mensurar o retorno, né, desse programa. Mas eu acho que forma da gente convencer o conselho, né, que a Marcinha comentou, eu acho que passa muito pela cultura e maturidade da empresa que a gente trabalha, né? Algumas empresas, elas já estão catequizadas, elas já entendem a consequência das finanças na saúde e bem-estar dos funcionários, outras não. E aí eu acho que como gestor de prévia, a gente precisa ser mais estratégico e urgente. Eu acho que ainda a gente está tentando convencer a liderança disso, de saúde mental, o quanto interfere no colaborador, endividado, é, e o quanto isso vai refletir na Prev, né? E hoje existem estudos bem mais efetivos e modernos da gente atacar esse problema. Eu acho que o Filinto e o Evandro trouxeram ideias fantásticas e números. E ele foge um pouquinho do modelo que a gente sempre vem fazendo de educação financeira dentro das empresas.
né? Então, um exemplo que eu trago aqui, que eu bato um papo com a Paty e com a Marcinha, desses meus estudos que eu faço, né? Formação em psicanálise, neurociência e minha vida como gestor de fundo de pensão, é que se a gente pensar na mecânica do nosso cérebro, né? Então, um pouco do que eu estou estudando, a nossa amígdala, né? A gente, não a amígdala aqui da garganta, né? Mas do nosso cérebro, ela é um alarme emocional que a gente tem no cérebro. E ele dispara respostas rápidas de acordo com sensações, sei lá, de medo, prazer, sobrevivência. Então ele dispara isso. E ela, quando ela está superativada, essa amígdala, para baixar é com consumo. O estímulo dela é consumo, é compras, ela acaba reduzindo o seu estímulo. Então, isso é algo mecânico do nosso cérebro. E ela fica extremamente ativada, esse parte nosso do cérebro, com estresse, ansiedade, insegurança. Então, imagina, eu não vejo esse cenário mudar de estresse, ansiedade e insegurança. Então, o nosso cérebro vai estar cada vez mais ativado e a gente vai cada vez mais buscar uma forma de compensação que vai ser o consumo. Então, é um ciclo que a gente precisa quebrar, né? E que é diferente pensar assim, no córtex pré-frontal, que é o CEO do nosso cérebro. Ela é uma área responsável por todo o planejamento e autocontrole das decisões que a gente tem, que a gente toma. Então, ela é ao contrário da amígdala. Quanto menos ativa, então, é, mais a gente diminui a capacidade nossa de avaliar é, riscos futuros e manter a disciplina. Então, e ela fica menos ativa, essa parte nossa do cérebro, com estresse crônico, fadiga mental e sobrecarga emocional. Então, vocês veem assim, existe uma parte mecânica no nosso cérebro que vai interferir nas nossas decisões financeiras. E eu acho que em alguns modelos é, que a gente vê no mercado, a gente está ainda querendo ensinar a pessoa a mexer, a preencher uma planilha, a melhorar a forma de lidar com as finanças. E, na verdade, assim, está muito mais avançada a coisa. Eu acho que a gente precisa acelerar muito para chegar nesse mesmo patamar, né? É bem isso mesmo. Pensando nas reais necessidades, né, dos colaboradores, como vocês avaliam como deve ser feito antes de estruturar um programa, né? Que fases anteriores até chegar numa construção de programa e de que forma as diferenças entre perfis, como gerações, áreas da empresa, como a Paty falou, né? A pessoa do chão de fábrica, a pessoa do agro, influenciam esse diagnóstico e o desenho desta iniciativa. Bom, no nosso caso, quando nós fomos reformular o programa de educação financeira, né, quando o programa ganhou o nome novo, que é para cultivar, a primeira coisa que nós fizemos foi é, buscar no mercado também ideias novas, né? Assim, acho que concordo com o que o Ale comentou, que a gente está muito longe de incorporar, né, a neurociência e esse comportamento que é inerente ao ser humano nos nossos programas de educação financeira, mas a gente foi buscar aquilo que tinha de mais novo no mercado. E como foi estruturado o nosso programa, o programa de educação financeira? Primeira etapa, a gente rodou uma pesquisa. Até para rodar a pesquisa foi difícil na época, porque a primeira rodada da pesquisa a gente tem cerca de 3.800 participantes, a gente teve 0,5% de participação. Foi muito baixo, né? A segunda rodada que a gente fez já subiu para 10% de participação. Então, assim, ainda é pouco, né? Mas a gente já conseguiu coletar alguns dados com relação a perfil, né? Quem é esse participante que procura? Porque, além de tudo que o Alexandre colocou, falar de finanças ou responder uma pesquisa de finanças pessoais ainda é um certo tabu. As pessoas têm uma certa vergonha. Mas para quê? Para que querem saber? Esse dado vai vazar, vai para minha patrocinadora, o meu gestor vai saber. Então, existe tudo.
quando você fala em well-being, principalmente na esfera de saúde física, mental e financeira, existem esses tabus, né? E os estigmas, né? Porque se você, nossa, o fulano tá endividado, o fulano tá com, sei lá, uma depressão. Então, tem algumas as questões que estigmatizam o indivíduo e tem esse tabu. Então a gente teve uma resistência que a gente aos poucos, com o passar dos anos, o programa é novo, a gente está começando a reverter. Mas foi com base nisso. A gente tentou mapear as necessidades da população, temas que eles sentiam dificuldade, né? O que, que era mais importante para essa população que no primeiro momento estava interessada em participar e aprender um pouco mais de finanças. Então foi com base nisso que a gente fez. Então a gente fez uma primeira pesquisa. Esse começo de ano, a gente rodou uma segunda pesquisa, então já tem um resultado diferente, a gente já começou a observar alguns dados diferentes, e uma participação maior. Que aí também vai a questão da comunicação, que foi colocou muito na apresentação dele, né? A comunicação é uma barreira, né? Porque hoje as pessoas recebem muita comunicação interna na companhia e como que você prioriza, né, essa questão dentro de, sei lá, às vezes 100 e-mails que uma pessoa recebe ao longo do dia. Então, como que eu atraio essa pessoa para participar de um programa de educação financeira, sendo que ela tem outras demandas, outras metas que ela tem que cumprir ao longo do dia? Mas foi isso, a gente fez uma pesquisa, a gente começou a mapear os principais temas que as pessoas queriam ouvir e tentar identificar questões com relação ao endividamento também em algumas localidades para poder trabalhar de forma separada. É isso que a gente está fazendo. Eu Amém. concordo com a Paty também, que é extremamente necessário começar pelo diagnóstico. Não tem como. E aí eu acho que é o cuidado que tem que tomar, né, Paty? Porque vem muito programa pronto. Então, olha, o programa é esse. Talvez esse programa é excelente, mas não serve para a nossa empresa. Então, o diagnóstico ele é essencial. E aí pode ser o diagnóstico do próprio RH. Vocês podem rodar um diagnóstico. Ou quem tem, né, que era o meu caso, que tinha uma cooperativa de crédito, a gente tem um relatório, que ele é fantástico, chamado 3046 do Banco Central, que você baixa todas as informações de forma consolidada e você sabe o grau de endividamento dos funcionários. Isso é permitido, legal, né, tudo. Então eu tinha exatamente nas localidades como era o comportamento financeiro dos funcionários. E aí eu conseguia atacar no programa exatamente, né, o que era necessário. Porque às vezes o pessoal do sul tinha uma necessidade que era diferente do pessoal em Ilhéus, por exemplo, assim, no norte. Então a gente consegue com programas distintos para cada lugar, né? Então acho que a pesquisa é excelente. Agora, quanto acho que a diferença de perfis assim, eu penso que dependendo da abordagem que a gente fizer, ela não é determinante, né, a forma. Na minha, assim, opinião e experiência, eu acho que a gente ainda está conduzindo os programas de educação de forma errada, porque a gente está lidando só com as consequências, visíveis. Então, eu vejo os programas montados em cima, assim, de falar sobre endividamento, dar planilhas, renegociação de dívidas, para a pessoa ter reserva de emergência, consumo. Só que isso é a consequência visível. Então, se a gente for como um terapeuta, a gente tem que olhar uma camada mais profunda, que para mim seriam os sintomas. Quais são os sintomas, né? Então, vários, mas estresse, ansiedade, depressão, divórcio, gente. Não sei se vocês sabem, mas a segunda maior causa de divórcios no Brasil é questões financeiras. Até se vocês quiserem colocar aí no chat qual é a primeira, não coloca não, né? Que vocês vão errar. A primeira causa de divórcio no Brasil é falta de comunicação. Não é o que vocês pensaram. Essa é a terceira colocada. Mas tô brincando aqui, mas é só para vocês terem uma ideia de quantas finanças interferem. Então, baixa autoestima, insônia, isolamento social, tudo isso, gente, é sintoma. E aí, vamos pensar assim: uma pessoa
extremamente endividada, ela vai ter a consequência de insônia, baixa autoestima, isolamento social, né? Ou ao contrário, uma pessoa com ansiedade, ela vai consumir mais, sabe? Então, tudo interfere. E se a gente for mais profundo, então quando quem faz terapia entende um pouco disso, que toda vez que você vai no terapeuta, então quem faz aqui vai lembrar, parece que a gente volta no mesmo assunto, sabe? A gente anda na terapia, daqui a pouco a gente tá naquele mesmo ponto. O terapeuta é ele aprofundando naquele mesmo assunto que é um trauma. Então, eu pensando assim nessa sequência que eu tenho, que é consequências, sintomas e causas. E aí, causa, gente, é a gente tratar de traumas de infância, é a gente tratar de crenças familiares, é a gente tratar da pressão social que a gente tem hoje, é a gente tratar de compulsões. Eu, nesse atendimento nessa vida que eu tinha, né, Márcio, de vai para o escritório, trabalha o dia inteiro, depois vai para o consultório à noite atender, até trazendo um exemplo aqui, eu acho que agora diminuiu um pouco com o Ozempic e com a Monjaro, mas você tem ainda uma série de pessoas que estão fazendo a cirurgia bariátrica e apareceram no consultório com alto grau de endividamento ou alcoolismo. E aí, eu estou fazendo uma correlação que é o quê? Quando você faz uma cirurgia bariátrica, você fez uma intervenção cirúrgica e ela não vai conseguir mais vazar a compulsão dela na comida, mas vai vazar em algum lugar, gente, porque não tratou da compulsão. Então a pessoa vai começar a consumir mais, tudo em excesso, ou vai começar a beber. Ela vai ter que canalizar essa compulsão em algum lugar. Então eu vejo que nas finanças a gente está do mesmo jeito. O que que a gente está fazendo? A gente está tratando lá endividamento, renegociação de dívidas, reserva de emergência, só que a gente não está olhando o sintoma e nem a causa. Então vai ser algo que não cessa de se resolver. Então eu acho que a gente não é fazer terapia, ou não, é saber casos de estresse e mandar para terapia. Porque tem caso que só vai ser resolvido com terapia. Então eu acho que a gente precisa ir aprofundando mais o modelo nosso, né? Super interessante, né? E esses dias até li um relatório. Eu faço parte do conselho de ética lá da Planejar, mas eu gosto muito de ler o conteúdo que eles geram, são muito ricos. E uma das coisas que a gente vê de compulsão também é a história dos tigrinhos da vida, né? Porque não é só uma tentativa de ganhar dinheiro fácil, é onde às vezes a pessoa ela vai lá pro game, para gamificação, onde pode ganhar algum dinheiro, mas aquilo vira uma compulsão, aí o calo dói mais ainda, né? Porque o endividamento aumenta, a situação fica mais crítica e aí vamos para as questões de saúde, de compulsão alimentar. Realmente, se não analisado muito internamente todas essas questões que estão afetando o bem-estar, a pessoa ela perde, né? Ela fica totalmente desequilibrada. Essa é a questão, Marcinha, da própria saúde emocional. É Então, como a isso. pessoa está no imediatismo, ela perde a visão de longo prazo. Então, ela sabe que ela não vai ganhar no tigrinho, mas ela tenta. Essa é uma decisão extremamente emocional, que racionalmente, se você pensar, não faz sentido eu jogar naquilo. Exato. E fora os vieses, né? Que ainda existem nas pessoas, que é um outro ponto muito importante. Bom, na experiência de vocês, qual é o melhor formato, né? Presencial, online ou híbrido? Costuma gerar mais engajamento em programas de educação financeira e por quê? E quais temas vocês enxergam como prioritários para o primeiro ciclo e como vocês lidam com a diversidade de níveis de conhecimento entre esses colaboradores? Bom, vamos lá.
A gente está no segundo ciclo lá na Singenta, mas como eu comentei, né, eu queria até fazer um comentário em cima do que o Alexandre trouxe, né? Quando a gente fala de educação financeira, eu concordo muito com o que ele traz, de que a gente tem que olhar a saúde mental também, né? Que os comentários que ele trouxe, e aí eu acho que, antes de entrar na pergunta, que é muito importante, se a educação financeira estiver dentro do fundo de pensão, que haja uma conexão com a RH muito forte, com a patrocinadora. Porque se não tiver, até para as questões de saúde mental, a gente não consegue trabalhar junto e buscar a resposta naquilo que está gerando a necessidade, né? A gente trabalha muito de forma híbrida, né? Até porque nos escritórios são todos híbridos, a população está muito espalhada. Então a gente tem feito webinars, não muitos, porque tem lugares que não funcionam. A gente tem, esse ano, pela primeira vez, a gente vai conseguir entrar, não pela primeira vez, não, pela segunda vez, a gente vai entrar numa semana de prevenção de acidentes, numa CIPAT do escritório de São Paulo. A gente entramos nos escritórios de outras localidades para falar de educação financeira junto com a Semana de Prevenção de Acidentes. E já fizemos também palestras e bate-papos. Eu acho que é muito bacana quando você pega uma sala ali. Nós fizemos isso esse ano 4 vezes com operadores de uma fábrica que nós temos ali em Paulínia, de explicar, falar um pouco sobre educação financeira de forma geral, acho que é modelão que o Alexandre falou, que ainda é o que é vigente aqui em todo no mercado, falar um pouco de equilíbrio financeiro, finanças, né, mas de uma forma muito leve, muito bate-papo, uma linguagem muito simples para o pessoal poder capturar. E a gente falou também das armadilhas, né, dos riscos, dos perigos, né, de jogos como Bets, Tigrinho, o famigerado os empréstimos que eu pego esqueci, Consignado, não consignado, de não sei, agiotas, que às vezes isso, até tem isso nas fábricas, tem os consignados agora de fundo de garantia, que aí é uma outra etapa que a gente também quer abordar, mas hoje o nosso programa é mais voltado para essa parte mais tradicional mesmo, como que eu faço, né, para administrar a minha vida, porque hoje a maior parte das respostas veio nessa direção. No questionamento que nós fizemos, o que vocês querem ouvir? O que vocês querem aprender? Eu preciso de ajuda para controlar as minhas finanças. E aí, a gente tem como uma solução, além do híbrido, além das palestras, a gente também tem um aplicativo. Então, eu tenho um aplicativo hoje, onde ele baixa o aplicativo, ele se cadastra, ele consegue controlar a curva de felicidade financeira dele, né? A curva de felicidade financeira dele, ele consegue acessar um planejador financeiro. Então, independente, né, de ser participante ou não, do plano de previdência, a gente oferece o acesso ao planejador financeiro certificado. Então, ele vai e acessa. Então, ele pode conectar no aplicativo as contas dele e fazer trilhas de conhecimento. Então, a gente tem várias formas de dar conhecimento. Então, se eu tenho um conhecimento maior, eu posso acessar uma trilha mais alinhada às minhas expectativas, né? E se eu sou mais básico, hoje a gente está tratando mais básico, porque foi aquilo que foi pedido pela população que procurou o programa através das pesquisas. bem interessante. Paty, deixa eu só comentar, você não faz o básico, tá? Porque, Exato. por que que eu vou dizer isso? Porque as pessoas vão chorar lá com o consultor. Lá ela vai se abrir, não vai ser na frente de todo mundo. Então, essa é a realidade que eu tive também. Quando eu criei a clínica financeira, então a gente faz as palestras, traz até outros temas, que você vai variando o tema, mas é na clínica individual que ele mostra que ele não está saudável psiquicamente. Então, assim, você não faz o básico, e eu acompanho o seu programa, tá? Então você não faz, você está longe de fazer o básico. O que eu vejo tem algumas entidades que colocam materiais no site, dá uma palestra uma vez por ano e diz que tem programa de educação financeira. Não, não é isso. Eu acho que a gente tem que ir em todas as camadas. A gente tem que falar do básico, que a pessoa precisa saber como sair daquilo, mas você também trata
o indivíduo, que é lá com o assessor financeiro, tá? Mas eu também concordo com a parte que o híbrido talvez seja o melhor modelo. E aí, eu acho que a gente tem que ir com testes. Cada empresa vai ter o seu modelo. Então, eu também tinha fábricas, tinha portos, tinha escritórios. Às vezes você faz um presencial no escritório, paga uma pessoa para lá, a pessoa não vai. Então, quando você faz um evento desse dentro da fábrica, a fábrica às vezes para um período para ir, porque é um evento chegar alguém lá, um consultor, para poder dar uma palestra. Então, eu acho que minha dica aqui seria para vocês investirem melhor, de acordo com o seu público, né? Como funciona mais. Eu acho que, no meu caso, funcionava mais online para escritório e presencial em fábricas. Funcionava super bem, né? E em relação aos temas, Marcinha, eu gosto muito de saúde mental financeira. E aí, a partir disso, abordar o financeiro. Então, eu traria temas como depressão, ansiedade, saúde mental. E aí, dentro da palestra, você mostra também os caminhos da parte financeira. E isso engaja, porque eu, pelo menos na minha experiência, eu percebi que o povo engaja muito com o tema. Então ele vai motivado pelo tema. E aí você puxa, explica sempre a dupla abordagem, né? Para se dar certo. Ótimo. Bom, agora eu Posso gostaria só de ouvir de... complementar um Claro, pouquinho? claro. O que o Ale comentou da educação financeira, a gente também faz um outro programa, a gente conecta, além disso que eu comentei, a gente conecta a gente tem um programa de. Ele não é um programa, a gente não chama de preparação de aposentadoria, porque a gente não concorda mais com esse termo. A gente fala que é um programa de projeto de vida, onde a gente também trabalha todos os pilares do well-being, educação financeira também, e a construção do projeto de vida, que vem muito em linha daquilo que o Evandro e o Flint colocaram no painel anterior, né? Por quê? Quando a pessoa, isso aí tem estudos, quando a pessoa, as pessoas mais suscetíveis a ter, por exemplo, uma depressão são os adolescentes e as pessoas que se aposentam ou que estão fora do mercado de trabalho, porque elas perdem um pouco do propósito ou das conexões ou de acordar ou não conseguem se enxergar, no caso do adolescente, fazendo alguma coisa útil, diferente. Então, são os dois extremos, né? Então, assim, aí você tem as questões de ideações suicidas, depressão. Então, toda essa questão de saúde mental, a gente trabalha no outro programa que chama Na Bagagem, para explicar para as pessoas o que elas podem levar para o futuro delas, pensando em que a aposentadoria não existe mais. O que existe é uma diferença entre emprego e trabalho. Então, acho que isso aí, complementando também, é um outro fórum onde a gente também fala um pouco sobre educação financeira. Não, fantástico. Eu ia, inclusive, até fazer esse link, né? Porque a gente que trabalha com pessoas de todas as gerações, a gente percebe isso. Na turma que se aposenta, eu tenho amigos que já estão se aposentando e vários ficaram em depressão, mesmo até com certo colchão de liquidez, mas entram em depressão, tipo, e aí? Isso aqui vai dar? E agora? Eu vou emburrecer? Eu vou ficar doente? Dá um certo pânico. E os adolescentes, né? Eu tenho filhas da geração Z e eu sempre estou conversando com elas porque elas falam: mãe, você deu muita sorte, a sua época era muito mais fácil, porque agora não tem mais emprego para ninguém, agora eu vou ter que ser influencer e eu não tenho a menor habilidade para isso. Então, assim, gera um desespero nelas que eu falo: gente, calma, tem chance para todo mundo, temos que saber encaminhar a carreira, mas eu tenho que fazer marketing digital, eu tenho que saber falar na internet, se eu não fizer isso eu tô ferrado. Eu falei, não, não é bem assim, mas tem tantas outras coisas, eu acho que esse é o maior, realmente, desafio para esses extremos geracionais, né? Bom, agora eu vou perguntar para vocês aqui, quem que vocês acham, né, dentro das fundações, que deveria assumir a responsabilidade por esses programas de educação financeira na empresa? Eu sei que vocês até já falaram um pouquinho com relação a isso, para que ele realmente aconteça e não aconteça, né, que ele se mantenha, seja sempre aprimorado. E como vocês veem um equilíbrio entre investimento financeiro e expectativas de retorno em diferentes horizontes de tempo? Eu concordo com a parte que
o RH é o principal parceiro do fundo de pensão, né? Não tentem fazer um programa desse sem o apoio do RH, porque vocês vão ter uma abertura muito maior. Então eu chegava ao ponto de, quando eu dizia para o RH que eu queria ir em tal localidade, ou eles me pediam para ir em tal localidade, eu tinha portas abertas dentro da localidade. O evento estava preparado para a gente fazer isso. E às vezes que eu fui sem essa preparação, eu bati na porta e fiquei lá palestrando para meia dúzia de pessoas. Então é importantíssimo o RH nesse programa, né? Agora, eu tenho uma crítica, eu não sei se eu sou um pouco saudosista nesse ponto, Marcinha, mas tem um livro do Byung-Chul Han, que eu acho que muita gente aqui já leu, que é A Sociedade do Cansaço, que ele comenta muito que parece que na nossa sociedade hoje tudo precisa ser medido em produtividade e lucro. E que isso é que tem gerado o sofrimento psíquico das pessoas, ansiedade e a questão de isolamento. Então, eu acho que é horrível. Você vê, o Evandro ele trouxe também a dificuldade que é medir isso. Então, eu não sei se eu sou muito saudosista em pensar que isso deveria ser parte da missão, da cultura, do valor da empresa, investir num programa desse, gente. A gente está numa sociedade com 70% das pessoas endividadas. Então, você querer ainda medir a eficácia de um programa como esse é muito cansaço, sabe? Então, é, é um ponto assim de alerta para os conselheiros e diretores que estão aqui, né? Pensa nisso como algo do SG, né? Do social. Pensa nisso como parte da missão e cultura da empresa. E saiba que o retorno vai vir. Basta a gente encontrar a forma de medir isso, talvez em absenteísmo, em, em aumento de produtividade, já que querem, né, medir. Bom, eu concordo 1000% com o que a Lê falou. A gente tem que, acho que, e na Singenta Prévia a gente não teve barreira com relação a isso, é óbvio, a gente tem toda uma governança, um cuidado com o orçamento do fundo de pensão, né? Então a gente tem esse cuidado de olhar os fornecedores, de tentar fazer muita coisa com o conhecimento que nós temos dentro do time, né? E que aí não tem custo, custo adicional, é o custo do nosso próprio trabalho, do nosso próprio conhecimento, que a gente respira isso, seja previdência ou investimentos, o dia inteiro, e com parceiros. Então, assim, a gente hoje tem um programa que ele não é extremamente caro, tem potencial para atingir muito mais gente do que ele atinge hoje. Ele teve o ano passado, esse ano, um NPS de 94%, ou seja, as pessoas estão começando a perceber, quem usa o programa gosta muito dele, né? Quem usa o planejador deu nota de 9,67 sobre 10 para o planejador financeiro. E indo de boca em boca, até, por exemplo, a gente tem os grupos de afinidade, e também a gente tem muito apoio do RH, e só para vocês terem uma ideia, na Singenta a gente tem um comitê de bem-estar com 4 membros da alta liderança. Dois de RH, das duas maiores patrocinadoras, e dois de HSE, das maiores patrocinadoras. Então, eles são a forma pela qual a gente dá reporte do que a gente está fazendo em todos os pilares, inclusive no pilar financeiro, que é o pilar que a Singenta Prev coordena, né? Então, eu acho que a gente consegue alguns indicadores de participação, mas a gente também consegue cruzando informação, né? Com dados por exemplo, eu ofereço empréstimo para participante. Eu consigo cruzar quantidade de pessoas endividadas no meu empréstimo com o da patrocinadora, com o total que eu tenho. A gente consegue cruzar, a gente consegue observar depois nas pesquisas se as pessoas estão mais ou menos endividadas. Então, na pesquisa de felicidade financeira, a gente percebeu da edição 1 para 2 que a gente teve uma redução de 10 pontos percentuais no nível de pessoas que se declararam endividadas, né? E 6% falaram que melhoraram o equilíbrio de finanças. Então, isso daí, para a gente, já é um resultado. Eu acho que o bem-estar financeiro ou o well-being tem que estar no DNA, na missão, porque ele traz benefícios visíveis
demora um pouco, mas ele traz, né? Quando ele é genuíno, ele vem através do exemplo, a gente implanta, ele traz resultado. Ele traz resultado porque as pessoas vão trabalhar de uma forma mais completa, né? Elas vão render melhor nos seus trabalhos, elas vão compreender de uma forma ou de outra que a companhia olha por elas de uma forma ou de outra, né? Porque está dentro de um guarda-chuva muito mais amplo quando a gente fala well-being. Então, esse é meu ponto. Eu concordo que ele tem que estar no ESG da empresa. Ele nosso, ele tá. Pra prévia, ele tá. Se a gente tá prévia, ele tá. Vamos lá. Pensando em engajamento, né? Como os líderes podem exercer um papel ativo para estimular a participação dos colaboradores nesses programas de educação financeira? Quais práticas de comunicação? A comunicação sempre é um grande desafio, né? A gente escuta isso desde o Devanir até agora, estamos ouvindo isso. Quais as práticas de comunicação interna vocês já viram gerar bons resultados e qual o maior aprendizado que esse tipo de iniciativa trouxe para a área em que vocês já atuam e atuaram na empresa? Eu acho que também esse é um ponto que depende muito da cultura da empresa. Então, na empresa que eu trabalhava, teve uma pesquisa recente e que os próprios funcionários disseram que o WhatsApp do departamento era o meio de canal mais efetivo que tinha na empresa, mais do que os e-mails do RH. Então, tudo que eles precisavam, eles tinham naquele WhatsApp. Então, a gente tinha agentes de comunicação na empresa para poder conseguir chegar nesses WhatsApps dos departamentos. Era a forma mais efetiva, porque às vezes a gente gasta dinheiro em panfletar a empresa, colocar nos televisores, mas ninguém está olhando. Então é interessante mapear qual é ou quais são, porque às vezes no escritório é de um jeito, porque às vezes a gente faz um comunicado excelente e manda por e-mail, mas o pessoal da fábrica não acessa e-mail. Então tem que ser outra forma. Então a gente precisa encontrar. Aí por isso que eu acho que é muito de cada empresa, né? É, e assim, em relação ao aprendizado, Marcinha, o que eu tive assim numa experiência muito rica foi que esse meu desejo de implantar um programa diferente com a clínica financeira, abordando saúde emocional, eu passei isso para a diretoria da empresa. Uma diretora de RH, ela tinha assim uma sensibilidade enorme, ou ela era meio louca, assim que nem eu. E aí ela topou, falou: "Não, vamos fazer um piloto e vamos ver se isso dá certo." Eu sei que questões assim de meses, poucos meses, 2 meses, a gente tinha mais de centenas de funcionários na lista de espera. Então é muito efetivo. E aí, como eu falei para a Paty, isso vem, só que não vai vir no público geral. As pessoas estão adoecidas, só que ela quer um lugar de acolhimento, não de exposição. E eu acho que às vezes uma apresentação, algo em público, vai expor mais a pessoa. Então, quando ela encontra um lugar de acolhimento, ela vai lá trazer as dores. E aí a gente consegue ser muito efetivo com isso, né? Eu acho, essa foi a minha experiência, assim, um programa que estava rodando há mais de 5 anos, um case de sucesso mesmo, e tratando as emoções, tá? E falando de finanças também. Paty, tem algo a comentar? Tenho. Comunicação é desafio. A gente comunica de várias formas. É Viva Engage, é grupo de WhatsApp, é usando a ajuda das BPs de recursos humanos, porque elas têm acesso, né, às suas áreas de atuação. O aplicativo, notificação aplicativo, site. Então, a única coisa que a gente não tem feito é imprimir, porque isso não funciona. Até para o operador de fábrica, ele trabalha mais no WhatsApp do que no, no, no papel. Então, a comunicação realmente é um desafio. A gente tem feito comunicações de formas diferentes e a gente também observa que, no nosso caso, que é um programa que tem 3 anos, a gente percebeu que o boca a boca dos programas que a gente faz, ele está surtindo efeito. Então, essa semana uma pessoa que está fazendo o programa do Na Bagagem, que se prepara esse programa de projeto de vida, ela procurou meu time porque ela faz parte de um grupo de mulheres
de uma determinada área que queria uma palestra sobre educação financeira para um encontro que elas vão ter. E aí a gente foi atrás de um palestrante, a gente nem usou o palestrante no nosso programa, a gente foi atrás de um parceiro e conseguimos para elas uma palestrante, uma mulher que vai falar de finanças para mulheres. Então, assim, a gente está começando, a gente começou a ganhar um pouquinho de conhecimento dentro dos colegas mesmo, de várias áreas. Essa pessoa não é de São Paulo, é de Uberlândia e buscando ajuda. Esse ano vai ser o primeiro ano que na CIPAT em São Paulo a gente vai ter atendimentos de CFP presencial. Então a gente vai trazer dois CFPs em salinhas fechadas, com hora marcada, durante o dia da educação financeira, para eles poderem conversar além do webinar de finanças. Então, assim, em parceria com com o pessoal do time da CIPAT, do CIPA, né? Então, eu acho que essas frentes todas, elas ajudam a gente a comunicar e no nosso caso, tem funcionado bastante o boca a boca. Olha, a Singenta Prev, eles chamam a gente de Prev, né? A Prev tem um programa assim, assim, assado. Você conheceu na bagagem? Vai lá e faz. Aí vai um, vai lá e faz. Aí vai o outro, vai procurar o aplicativo do Pra Cultivar. Acessa o assessor. E ligam pra gente, perguntam como acessa. Então, eu acho que toda a comunicação ela é boa, mas assim, tem muita coisa que o boca a boca ali pra gente tem funcionado bem. Então, acho que é o depoimento de quem participou. Acho que o depoimento de quem participa, ele atrai os outros que ou estão com dúvida se vale a pena investir um tempo nisso ou não. Então, no nosso caso, tem funcionado bastante, assim. Tá no mudo. Eu estava mutada aqui. Ali, vamos fazer aquela rápida dinâmica aqui que você acha? Ah, deixa eu ver como que eu coloco aqui, Marcinha, o Se não, os meninos podem colocar também, porque eu passei para eles. que eles conseguem colocar, Marcinha, eu não tô Felipe conseguindo achar. consegue, né? Tinha pedido. Deixa eu falar com o Felipe. Aí, só colocar modo apresentação. A ideia aqui, Marcinha, é pedir pro pessoal, é um estudo de caso, é um caso real, né, que eu recebi e atendi, e que eu queria que as pessoas colocassem aí no chat qual seria a recomendação que eles fariam para essa pessoa. Então, ela é uma advogada, né? Ela, assim, alta performance, bem-sucedida profissionalmente, com renda elevada e chegou até a mim com um estado de endividamento extremo, né? Então, apesar, né, de ela dividir as dívidas da casa com o marido, ela também arcava com custos na casa dos pais e com a faculdade dos irmãos. Um tinha 22 anos e o outro 18, né? Os seus pais estavam em volta de 55 anos de idade, estavam desempregados há 5 anos, eles não tinham formação acadêmica, né, e profissional, e como ela era a filha mais velha, ela carregava uma lembrança de que os pais, e essa ela trouxe na primeiro contato, né, que os pais haviam trabalhado muito para que ela pudesse cursar direito. E além de todo o esforço, né, que eles fizeram, quando ela era criança, ela tinha problema com intolerância à lactose. Então, eles gastavam muito com leite, com uma série de coisas para ela, né? Então, ela tinha um grande sentimento de culpa. Então, na primeira sessão, né, que a gente conversou, ela já trouxe assim: eu não vou deixar de ajudar meus pais. Eu nem tinha começado a falar com ela, então ela já trouxe isso. Então, que eu vou me sentir culpada, eu não posso parar, né? E é uma sensação de obrigação moral de ajudar os irmãos, né? E pagar a faculdade deles. Então, só que assim, esse modelo dela tinha um custo altíssimo. Ela ela passou a viver
em sofrimento emocional, então constante, desenvolveu crises de ansiedade, pânico, chegou a um quadro de burnout também. E o seu casamento, quando eu estava falando com ela, estava já em colapso, ela estava iniciando o processo, de divórcio. Então, essa é a situação, uma pessoa com alta renda, né? E aí veio, né, até mim para poder tratar. Então, eu queria que rapidamente vocês só colocassem aí no chat qual seria a recomendação de vocês, né, num caso desse daqui. Como que vocês diriam para ela fazer? Tem, Temos algumas coisas aqui. Ó, eu vou ler. Para os pais tentarem impulsionar para abrir um pequeno negócio para eles, existe muita forma de apoio à busca de complemento de renda. Aí temos uma outra pessoa que se manifestou aqui também. Primeiramente, deixar de bancar custos com os irmãos. Eu, com 15 anos, já estava trabalhando no escritório de contabilidade, não morri por isso, muito pelo contrário, foi o alicerce da vida profissional e pessoal. Ela poderia limitar as ajudas a um determinado patamar aceitável, superar a sensação de responsabilidade, dividir com os outros as dificuldades para atender a demanda. Por enquanto temos essas manifestações. Opa, acho que está vindo mais. Renegociar dívidas, orientar irmãos para buscar financiamento, compartilhar residência com os pais, reunir a família, conversar sobre a dificuldade de manter o status atual. Primeiramente, deveria listar quais seriam as suas dívidas, receitas e despesas. No caso, não está claro que ela tenha essas informações claras, dividir responsabilidades, dividir custos com os irmãos, onde todos poderiam trabalhar, conversar com os irmãos e reduzir despesas. Para começar, tratar e eliminar essa culpa por tomar previdências, refinanciar as dívidas e parar de sustentar todo mundo. No caso, ela deveria ter uma conversa com seus familiares e pedir ajuda para resolver a questão, quer seja financeira ou emocional, comunicar a situação àqueles que estão envolvidos, e o primeiro passo é o primeiro passo na busca da solução. Fazer terapia para lidar com a culpa e alinhar despesas, receitas. Nossa, temos várias aqui. Trancamento de faculdade dos irmãos, colocar a família dando a real para a família, buscar soluções conjuntas com os familiares, cortar de imediato a faculdade dos irmãos, listar as despesas obrigatórias, ser franca com a família como um todo, renegociar suas dívidas, ensinar os irmãos a buscarem por si só enquanto ela reorganiza as dívidas, ajudar financeiramente, mas não 100%, fazer terapia, organizar as finanças, buscar ajuda com saúde mental em primeiro lugar, para daí seguir na solução financeira, resolver a culpa, conversar com a família, inscrever irmãos em cursos de responsabilidades financeiras, reorganizar despesas. Aí tem uma pergunta: qual a idade da advogada? ela Alinhar o tinha, plano com o marido. ela tinha quarenta Fala, pode falar. e quatro anos. É, eu acho que as respostas são interessantes, mas o que eu queria mostrar para vocês é que vai além de ela entender de finanças. Ela entendia muito bem, gente. Ela sabia como lidar. Só que vocês percebem que a questão é emocional. Não é uma questão de saber ou não finanças. E é isso que eu acho que a gente elevar o patamar de como a gente trata a educação financeira com as pessoas. Então, eu estou falando de uma pessoa com estudo, alta performance, bem-sucedida profissionalmente, mas que a vida financeira estava uma miséria. E não é por falta de esforço, é uma questão emocional. Ela não conseguia tirar esse sentimento de culpa. Ela não conseguia deixar de ajudar os irmãos. Então, como para alguns aqui, quando trazem, é simples, corta e pronto. Ó, eu vou dar 6 meses e acabou. Vocês vão se resolver. O pai, com 55 anos, ele consegue trabalhar. Os irmãos conseguem trabalhar e fazer faculdade. Não era uma faculdade de tempo integral, né? Então, mas se eu resolvo as finanças dela e vou lá e ajudo ela a sair das dívidas, daqui 6 meses ela volta para o consultório endividada de novo.
Então, é isso que eu falo que a gente tem que tratar a causa. A gente tem que olhar o sintoma, porque senão a gente vai estar enxugando gelo nos nossos programas de educação financeira, né? É mais ou menos só para a gente trazer um caso real de atendimento que eu fiz. Bom, gente, na hora, sharp, como dizem os suíços, painel maravilhoso, uma troca muito grande de experiências. E assim, acho que essa clínica ao final aí, essa mini clínica ao final, esse estudo de caso traz muito ensinamento, né? Acaba aqui sintetizando tudo que a gente falou aqui. E Patrícia e Alexandre, agradeço muito vocês aqui por esse momento. Deixo para vocês falarem aí colocarem suas considerações finais. E obrigada. Obrigada, Marcinha. Obrigada, Tag, pelo convite. Obrigada, Muniz, por dividir o painel com suas ideias, que eu sou super fã das ideias e dos estudos do Muniz. Obrigada pela oportunidade de dividir aqui e queria reiterar o convite de quem estiver aqui em São Paulo e quiser prestigiar 31 mulheres falando de previdência complementar. Estaremos dia 2 de setembro na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho. Acho que é um movimento muito bacana de por mais mulheres no nosso segmento. Então, convido todos os conselheiros que estão aqui, os dirigentes também, que prestigiem. A Raquel, que fez o painel Decidir, é uma das coautoras também. Eu pude assistir hoje. Então, queria agradecer, gente. Só agradecer. Obrigada, Muniz, por dividir esse espaço. Foi muito bom. Aprendi muito mais contigo hoje. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Paty, e Tag pelo convite, Marcinha pelo convite. Fico assim extremamente feliz de bater um papo sobre esse tema. Eu acho que para os conselheiros aqui é importante eles pensarem que um programa como esse ele vai muito além de educação financeira, gente. A gente está tratando com saúde emocional das pessoas e fazendo um bem danado para muitas famílias brasileiras que estão endividadas. Então, assim, pense com carinho, monte um programa como esse nas suas empresas, vocês vão ver o resultado é fantástico. Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.